Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Dr. Fernando, nosso diretor do serviço, teve um imprevisto hoje, pediu para eu agradecer a presença de todo mundo, tá? Agradecer também a Poliana, a disponibilidade, né? A Poliana foi nossa médica psiquiatra por bastante tempo, inclusive esteve com a gente no desenvolvimento do projeto, também desse projeto de discussão da interface entre neuropsiquiatria, né? No começo do nosso programa. E é com muito prazer, né? Muito mais uma honra a gente poder recebê-la para falar um pouquinho sobre transtorno afetivo bipolar. Então, obrigado pela presença, Poliana, obrigado pela disponibilidade, tá? E obrigada, Carlos. Pode ficar à vontade a hora que você quiser começar, tá bom? Acho que a gente já está no horário. Então, já vamos começar. Agradeço a disponibilidade. E tá todo mundo vendo? Tá sim, apareceu. Perfeito. Então, tá ótimo. Então, eu sou Poliana, como o Carlos falou, eu fui psiquiatra do SARAD de setembro de 2019 até agosto agora desse ano. E nesse momento agora eu sou psiquiatra assistente do CAPS Infantil, que inaugurou agora em agosto em Botucatu o Espaço Aquarela, né? Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o transtorno afetivo bipolar e a sua interface com o uso de substâncias psicoativas, né? Falando um pouquinho da epidemiologia do transtorno bipolar, então, é uma doença psiquiátrica de alta prevalência, né? Ao longo da vida, a bipolar tipo 1 tem uma prevalência de 1 a 1,6%, e do tipo 2 de 1,1 a 3,9%. Tendo uma idade média de início dos sintomas em torno de 23 anos, né? Mais ou menos 5 anos para mais e 5 anos para menos. É uma doença crônica e recorrente, né? Tem uma média de 9 episódios ao longo da vida. Isso contando tanto episódios de mania como episódios de depressão, mania ou hipomania, né? E episódios depressivos. Então, é bastante episódios durante uma vida, né? Até por isso que vê-se déficits cognitivos mais acentuados durante as fases de depressão e mania. Mas estão presentes mesmo na eutimia, que a gente vai falar um pouquinho na fisiopatologia do bipolar, né? Uma toxicidade, estuda-se sobre uma toxicidade sistêmica, né? Cerebral e sistêmica, o que poderia ser a causa desses déficits cognitivos perdurarem durante a vida do paciente. Altas taxas de hospitalizações, tanto hospitalizações psiquiátricas como clínicas também, que a gente vai falar um pouquinho. Bastante prejuízo ocupacional, familiar e pessoal. Ainda falando da epidemiologia, então, é uma doença que tem alta morbidade e mortalidade comparado aos outros transtornos psiquiátricos. Tem uma prevalência de obesidade e sedentarismo sendo mais frequentes do que na população geral, né? E altas taxas também de comorbidades clínicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade e síndrome metabólica. Isso se deve tanto à fisiopatologia em si da doença, né, que eu vou falar um pouquinho sobre os fatores pró-inflamatórios, estresse oxidativo, que podem ser uma das causas, assim como também efeitos colaterais dos psicotrópicos utilizados, né, tanto os antipsicóticos atípicos que nós usamos, como os estabilizadores de humor podem gerar efeitos secundários, facilitando o surgimento dessas doenças. Possui também dados de mortalidade prematura. Os pacientes vivem em média de 9 a 13 anos a menos comparados à população em geral, que também são dados bastante significativos. 38% das mortes são por doença cardiovascular, comparado a uma população geral, é o dobro, né? Então, como a gente discutiu, tanto secundário às medicações, como devido à fisiopatologia da doença. E a mortalidade por suicídio chega a 15%, é 30 vezes maior do que na população não afetada. Dentre os transtornos psiquiátricos, é a doença que possui mais tentativas e ações de suicídio.
Em relação às comorbidades psiquiátricas, existe uma alta incidência com outras comorbidades psiquiátricas. Dentre elas, as mais recorrentes é o transtorno de uso de substâncias psicoativas, que a gente vai falar, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Sendo seguido por transtornos de ansiedade generalizada, transtornos do pânico. Porém, é a doença que está mais relacionada com o consumo de substâncias psicoativas, né? Então, de todos os transtornos psiquiátricos, é a que mais tem relação. Em um estudo epidemiológico, no Epidemiologic Catchment Area, o ECA, um estudo dos Estados Unidos, um dos mais abrangentes e citados, né, estudos populacionais, viu-se uma prevalência de dependência de drogas associado ao transtorno bipolar de 27%. Já a prevalência da dependência do álcool somente com transtorno bipolar, viu-se que bipolar tipo 1 tem uma prevalência de 31% de dependência de álcool. E o bipolar tipo 2 apresentaram menores taxas, mas também significativas nesse estudo. O uso de substâncias, ele parece, vários estudos viu-se que parece surgir após o estabelecimento do diagnóstico. Porém, o consumo do álcool ou outras drogas parece provocar quadros mais precoces de mania ou depressão. Então, ainda se não sabe-se a causalidade. A mais provável é que o paciente já possui o diagnóstico e o consumo de álcool e outras drogas, ele estabeleça quadros mais frequentes e mais precoces de mania ou depressão, né? Mas o contrário pode ocorrer. Ele já tem a predisposição genética e o uso das substâncias só ativa, né, precipita o surgimento do quadro. Vários estudos também revelam que pacientes que consomem álcool e drogas de modo geral têm crises em idades mais jovens do que aqueles que têm o diagnóstico, mas não fazem o consumo de nenhuma substância, né? Então, ele pode ser, sim, um precipitador, tanto de episódios depressivos como de mania. O transtorno bipolar, além de tudo, ele também é um fator de risco para o consumo de álcool e outras drogas, né? E vai prejudicar tanto o tratamento quanto o prognóstico deste transtorno de humor, tá? Então, ele afeta diretamente nesse transtorno de humor. Foi comparado a um grupo de população com transtorno bipolar versus um grupo de população geral. E viu-se que há um aumento de 5 vezes o consumo de álcool e outras substâncias comparado com a população geral. Então, é bastante significativo. Esse aumento de problemas associado à comorbidade entre o transtorno bipolar e o transtorno de uso de substâncias, ele é muitas vezes agravado porque, né, existe isso também no Brasil, né, em muitos países, existe uma tradicional separação entre os serviços de psiquiatria geral e do tratamento de dependência em substâncias psicoativas, né? E com isso, esses pacientes acabam não recebendo uma intervenção adequada, pois não se leva em conta a presença dessa comorbidade, né? Então, nós temos que ficar atentos, né? Mesmo no SARAD, quando a gente atende aquele paciente que já tem um diagnóstico, né? O que a gente vai fazer através da história, né, da história prévia desse paciente, que só com a história, se ele não tem esse diagnóstico, a gente vai conseguir, né, sendo que o uso de substâncias é um diagnóstico diferencial para mania, então a gente vai precisar saber desse histórico para fazer esse diagnóstico concomitantemente, né, com transtorno de uso de substâncias. Então, dá importância e tratar ao mesmo tempo, dando a mesma importância, tanto para a comorbidade, né, psiquiátrica, quanto para o transtorno de uso de substâncias, né. E também tem uma escassez de pesquisas científicas sobre intervenções e tratamentos, né, em pacientes com dependência química e comorbidades psiquiátricas, então ainda é bastante escasso, né, mesmo para fazer essa aula, a quantidade de estudos foram bastante pequenos. Então, começando a falar um pouquinho da fisiopatologia do transtorno bipolar, né, são bases biológicas complexas e multifatorial, que envolve a participação, né, de tanto alterações do sistema nervoso central como do sistema nervoso periférico.
Tem caráter genético, né, que desempenha papel fundamental na sua fisiopatologia. Também dos transtornos psiquiátricos é a doença que tem mais contribuição genética. Existem, nesse momento, muitos biomarcadores que estão sendo estudados, né, da doença, além de como entendimento de bases biológicas para melhorar esse tratamento, a consequência e a qualidade de vida desses pacientes, né, que eu vou falar um pouquinho sobre esses biomarcadores. Aqui, só exemplificando, eu achei essa tabela relacionando a gravidade do uso do álcool com a gravidade do transtorno bipolar, né. Então, vê-se no primeiro quadro aqui, né, que então o paciente com uma baixa gravidade do transtorno bipolar, porém com alta gravidade do uso do álcool, ele tem uma dependência de álcool, dependente de álcool e bipolar, mesmo na fase de eutimia, né, ele experimenta o aumento da ansiedade, devido a esse uso alto do álcool. Já o paciente com baixa gravidade do transtorno e um baixo gravidade do uso de álcool, ele mesmo sendo bipolar, eutímico, ele vai estar consumindo quantidades moderadas de álcool durante os finais de semana, sem grandes prejuízos na qualidade de vida. Já o paciente com uma alta gravidade do transtorno e um alto consumo de álcool, em episódio de mania, vai beber diariamente grandes quantidades de álcool. E o paciente com baixo uso de álcool, porém uma alta gravidade de transtorno bipolar, em mania, não vai apresentar o aumento do consumo de álcool, né, na vigência da crise. Então, são diretamente relacionados. Então, sobre a fisiopatologia, né, viu-se que, então, ele é multicêntrico, né, várias etiologias, estão contribuindo a genética, neurotransmissores, que eu vou falar um pouquinho, principalmente o aumento da dopamina, o aumento do glutamato e diminuição da serotonina, principalmente dos episódios depressivos, são vistos. Uma baixa resiliência celular, né, envolvendo uma baixa neuroplasticidade, uma baixa comunicação celular cerebral. Um estresse oxidativo, né, causando danos às proteínas, aos lipídios, ao DNA, né, ao mensageiro. Inflamação, que pode ser uma das etiologias também, né, hoje em dia é muito estudado, vendo-se aumento de interleucinas, como a interleucina 6, por exemplo, a 10, que são agentes pró-inflamatórios, e, por exemplo, o aumento do fator de necrose tumoral alfa também, né, causando o processo inflamatório sistêmico. E a contribuição das neurotrofinas, né, como, por exemplo, o BDNF. Então, aqui, alguns esqueminhas para exemplificar um pouquinho. Então, aqui, por exemplo, o aumento do glutamato, né, via então, córtex pré-frontal, né, principalmente subcortical, aqui, dorsolateral, vai aumentar a transmissão de glutamato, né, a transmissão de dopamina, vários estudos contribuem para termos essa hipótese de que há um aumento excessivo da dopamina, mesmo no paciente eutímico, né, aumentando em excesso, principalmente em mania, né, mas o curioso é que esse aumento persiste mesmo no paciente em eutimia, né, o aumento de glutamato, né, fazendo com que seja citotóxico, né, essas células cerebrais. Então, o que acontece? Há um emaranhado de fatores, né, nessa fisiopatologia do transtorno bipolar. Então, inclusive, o aumento de cortisol também, né, onde vai afetar o sistema nervoso central, né, prejudicando, por exemplo, a cognição, que vê-se que desde o início do quadro até o quadro progressivo, ele está presente e tem aumento, né. O aumento das citocinas inflamatórias, como eu falei, né, vai causar aumento dos agentes pró-inflamatórios, né, por exemplo, fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 6, fazendo que ocorra uma inflamação sistêmica, né, uma toxicidade sistêmica, podendo causar diabetes, resistência à insulina, obesidade.
O aumento, então, dessas citocinas, uma diminuição dessas citocinas anti-inflamatórias, né, por exemplo, diminuição da interleucina 10, o aumento do estresse oxidativo, então, causando dano celular, inclusive alteração mitocondrial, né, afetando diretamente nas cadeias, inclusive respiratória, cerebral, né, danos cardiovasculares, também devido a essa ação de agentes pró-inflamatórios, estresse oxidativo, né? Então, acaba ocorrendo uma alteração não só cerebral, como sistêmica. Então, aqui, né, só exemplificando o que eu falei, então, em relação à neurotransmissão. Aumento de dopamina, aumento de glutamato, aumento da noradrenalina, diminuição de serotonina, né, do principal agente ativo, né, da serotonina. Variação das neurotrofinas, como a principal aqui, a diminuição do BDNF, né, sendo uma proteína protetora cerebral, então, com a diminuição dela, ocorre uma diminuição de neuroplasticidade cerebral, né, contribuindo a uma neurodegeneração, inclusive, né, sendo uma das causas dessa alteração de cognição que ocorre. Então, aumentando o estresse oxidativo, né, aumentando danos em DNA e RNA, aumentando a eliminação de ácido nítrico, né, assim como outras atividades. Processo inflamatório, então, aumentando o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 10, né, e com essa diminuição da resiliência celular, aumentando, então, a disfunção mitocondrial, diminuindo a resposta ao estresse do retículo endoplasmático, aumentando a apoptose cerebral, né, de células cerebrais, e fazendo a disfunção do mecanismo de cálcio tão importante, mitocondrial. Então, falando rapidinho sobre os critérios diagnósticos, né, por um episódio de mania do bipolar. Obrigatoriamente tem que estar presente um período distinto de humor, anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, né, com necessariamente um aumento de energia, né, um aumento de atividade dirigida específica a alguns objetivos, com duração mínima de 1 semana e presente a maior parte do dia, ou quase todos os dias, né, ou qualquer duração, se for necessária uma hospitalização. Durante o período de perturbação do humor e esse aumento de energia, vão precisar de 3 ou mais critérios abaixo, ou 4 se o humor estiver apenas irritável. Então, uma autoestima inflada, redução da necessidade de sono, isso é um dos principais sintomas da mania, né? Então, diferentemente da insônia, essa diminuição da necessidade de sono, o paciente vai se sentir descansado, como, por exemplo, 3 horas de sono. Uma loquacidade, uma pressão para falar, uma taquilardia, fuga de ideias, né, ou uma experiência subjetiva que esses pensamentos estão acelerados. Um aumento de distrabilidade, normalmente significativo, aumento da atividade dirigida a objetos, né, a objetivos, como, por exemplo, aumento excessivo de rendimento no trabalho, na escola, né, o rendimento sexual, uma agitação psicomotora sem propósito, né, sem foco dirigido a nenhum objetivo, envolvimento excessivo em atividades com alto potencial de risco, né, por exemplo, em envolvimento em surtos, aumento de necessidade de compras, né, uma alteração sexual, aumento de libido, gastos, né, financeiros de grande porte, insensato pelo momento, né. Essa perturbação do humor tem que ser suficientemente grave a ponto de causar algum prejuízo, tanto no funcionamento social, profissional, né, ou que necessite de hospitalização a fim de prevenir um dano a si mesmo ou ao outro. Ou se existe uma característica, né, uma característica psicótica. O episódio não é atribuível a efeitos fisiológicos de uma substância, por isso que eu falei, né, que o uso de drogas,
de alguns tipos de medicamento, eles podem causar um quadro maníaco. Então, para a gente diferenciar de um quadro de mania, né, é um fator confundidor. Então, para saber se ele tem um transtorno bipolar comórbido, esse transtorno de uso de substâncias, precisa saber da história do paciente, né? Então, uma história pregressa. Se ele não tem esse diagnóstico prévio, né? Pesquisar na história familiar, pregressa, né? Se tem algum evento que pode predizer, né? Daí sim a gente pode fazer o diagnóstico de mania e uso de substâncias. É difícil, né? É difícil diferenciar o paciente, por exemplo, que chega intoxicado, né? Principalmente de substâncias, por exemplo, psicoestimulantes, cocaína, né? Então, critérios diagnósticos para o episódio hipomaníaco são parecidos, né? Porém, ele não está associado a uma mudança clara no funcionamento, né? Só que não é característico desse indivíduo assintomático, né? Ele não tem um prejuízo tão grande, tanto para si quanto para os outros, né? Porém, ele tem uma mudança notável em relação ao comportamento habitual, né? E ele tem todos aqueles critérios que eu falei, né? Então, geralmente ela é principalmente um companheiro, uma pessoa que convive com esse paciente que vai relatar que ele está diferente do funcionamento normal, né? O episódio não é suficientemente grave, então, a ponto de causar um prejuízo, tanto no funcionamento social ou profissional, né, e nem necessidade de hospitalização. Por definição, se existir alguma característica psicótica, já é considerado episódio maníaco e não hipomaníaco, né. Alguns medicamentos, eles podem causar essa virada, né, então, é muito comum de alguns antidepressivos, a maioria, né, causarem essa virada maníaca. Então, tem que se excluir, né, medicamentos como psicoestimulantes, metilfenidato, corticoides, né, tem várias medicações que você tem que excluir o uso para poder fazer um diagnóstico de hipomania. E os critérios diagnósticos para o episódio depressivo maior são os mesmos de depressão unipolar, né, então, humor deprimido, né, uma anedonia, uma diminuição de interesse ou prazer pelas coisas, aumento ou diminuição de apetite, insônia ou hipersonia, o caso diária, uma agitação ou retardo psicomotor frequente, fadiga ou perda de energia, né, sentimentos de culpa, de inutilidade inapropriados, uma capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, uma decisão significativa, né, pensamentos recorrentes de morte, né, ideações suicidas recorrentes, ou tentativas de suicídio prévias. Esses sintomas têm que causar um sofrimento significativo, né, ou um prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas do indivíduo, né, e não é atribuível a efeitos fisiológicos de alguma substância ou condição médica. Então, são os mesmos critérios, porém, para a gente fazer esse diagnóstico bipolar, ele tem que ter feito algum episódio de mania ou hipomania durante a vida, né? Então, é importante dizer que para fazer o diagnóstico de mania, de um transtorno bipolar paciente em mania, do tipo 1, não é necessário que ele tenha tido um episódio depressivo. Já para fazer um diagnóstico do transtorno bipolar do tipo 2, que o paciente necessariamente está em hipomania, mas tem que ter tido algum episódio depressivo prévio. Então, agora relacionando um pouquinho o transtorno bipolar devido a outra condição, né? Então, algumas condições clínicas que servem como diagnóstico diferencial. Doenças cerebrovasculares, doença de Cushing, alguns tipos de demência, por exemplo, a frontotemporal, uma encefalite hepática, o hipertiroidismo, neurosífilis, doença de Wilson, né? Então, tem várias doenças, principalmente neurológicas, que a gente deve fazer esse diagnóstico diferencial. Algumas medicações, como já falei, né, os antidepressivos, baclofeno, bromocriptina, captopril, cimetidina, o próprio disulfiram utilizado, né, na dependência alcoólica, psicoestimulantes, corticoides, e o uso de substâncias psicoativas,
em si, né? Então, uso de álcool, anfetaminas, cocaína, alucinógenos, como, por exemplo, a fenciclidina, né, que é o famoso pó de anjo, alguns opioides. Então, agora falando especificamente, né, do transtorno bipolar e transtorno de uso de substâncias. Alguns estudos, como, por exemplo, de Maramani e colaboradores, demonstram que o consumo de substâncias psicoativas pode iniciar de um paciente que já tem um diagnóstico ou já apresenta alguns sintomas, né, como esforço de automedicação. Esses pacientes, eles mantêm o uso mesmo quando a substância falha em promover esse alívio, né. No outro estudo de Weiss e colaboradores, eles viram, então, que esse paciente, ele geralmente, então, ele inicia o uso de substância, né, em decorrência de algum sintoma já do transtorno bipolar. Seja ele um sintoma depressivo, que é na maioria dos casos, né, com 77,8%. Nos episódios de mania, devido à aceleração do pensamento, agitação psicomotora, né, 57,8% vão procurar alguma substância para diminuir esse sintoma, né, principalmente a cannabis e o álcool. E a maioria, 66,7%, relatou alguma melhora, né, uma melhora de algum sintoma depois de feito o uso, né. Esse resultado foi diferente com os observadores externos, que eles verificaram que esses observadores verificavam piora na condição dos indivíduos, né. Então, com isso, viu-se a importância dessa percepção dos pacientes com a comorbidade do transtorno de substâncias e bipolar têm, né, do seu estado. Então, tanto no estado depressivo como maníaco e hipomaníaco, ele tem uma percepção alterada de si mesmo. Então, em uma meta-análise de Diafloro e colaboradores, todos esses estudos feitos também nos Estados Unidos. 1 a cada 3 pacientes com transtorno bipolar apresentam também transtorno de uso de substâncias. Uma taxa de incidência no sexo masculino 3 vezes maior do que no sexo feminino, né? E histórico, então, dessa comorbidade de transtorno de substância e transtorno bipolar ao longo da vida vai resultar em maior número de episódios depressivos e maníacos e hipomaníacos. O início precoce da doença, né? Então, pensando que a substância vai desencadear o primeiro episódio maníaco-depressivo. Maior duração dos episódios. Aumento de ciclagem rápida. Aumento de taxas de tentativa de suicídio. Lembrando que é a doença que mais acomete, né? Que os pacientes mais cometem suicídio. E maior número de hospitalizações. Outros estudos relataram, então, que indivíduos com TAB, usuários de cannabis, apresentavam a mesma associação positiva com tentativas de suicídio, né, sugerindo que o consumo da cannabis pode ter também consequências graves para os bipolares. Em alguns estudos, notei que tinha esse resultado, né, principalmente no episódio maníaco, o paciente usa cannabis com efeito de automedicação para tranquilizar e acaba tendo um resultado posterior com piora dos sintomas depressivos, inclusive da ideação suicida. O transtorno por uso de cannabis está associado à idade mais jovem, polaridade episódio maníaco misto, né, então está mais associado em episódio de mania, presença de características psicóticas e dependência de nicotina comórbida. A comorbidade, então, com o transtorno do uso de substâncias, afeta, então, não só o curso do transtorno bipolar, mas também o prognóstico, né, aumentando os sintomas resistentes ao tratamento. Eles pioram a resposta do lítio, né, aumenta a incapacidade e menores scores de qualidade de vida, piora na adesão ao tratamento e piora a recuperação dos episódios, né, tornando-se a maior incidência de episódios refratários. O álcool, então, ele continua sendo, né, a substância mais comumente consumida, né, que eu já falei no início, em torno de 30% a 35% dos sujeitos bipolares também apresentam dependência de álcool.
Os pacientes têm maior chance de sofrer recaída também dos transtornos de uso de substâncias se apresentarem um transtorno psiquiátrico comórbido, incluindo bipolar. Em relação à maconha, existem duas versões quanto às suas propriedades, né? Uma, então, como uma forma de alívio desses sintomas de mania e de euforia, devido aos seus efeitos sedativos, e também ansiolíticos presentes nos canabinoides. Nos quadros de bipolar, o consumo da substância vai aumentar as chances de crises com maior período de duração, maior intensidade e maior desorganização. Né? Então, a cannabis comprovadamente vai afetar diretamente, então, tanto o curso e a gravidade das manias e hipomanias, como da depressão. Em relação ao tratamento, né, do transtorno bipolar, o lítio, ele continua sendo, né, o padrão ouro no tratamento, especialmente por reduzir tanto as recaídas maníacas ou hipomaníacas, né. Existem várias diretrizes para orientar o tipo de conduta, né, que deve ser preconizado no tratamento do bipolar. Como, por exemplo, o CAMAT, né, que teve a última atualização agora em 2018, da British Association of Psychopharmacology, da World Federation of Societies of Biological Psychiatry, né, então existem vários guias. O que eu usei aqui na nossa aula de hoje foi o CAMAT atualizado, a última atualização que foi de 2018. Então, quais são os objetivos do tratamento do bipolar? Nas fases agudas, obter a remissão sintomática, né, o retorno para a eutimia desse paciente. A longo prazo, manutenção ou profilaxia, né, prevenindo recaídas, tratando os sintomas subsindrômicos, melhora no funcionamento social e no ocupacional, trabalhos e estudos. Muitos deles pedem muitos anos com prejuízos, tanto em trabalhos, né, como em estudos. Então, recuperar isso, ou aumentar essa qualidade de vida, faz toda a diferença no prognóstico desse paciente. Então, falando de acordo com o CAMAT, né, na farmacoterapia na mania aguda, o que você está preconizado atualmente? De primeira linha, o lítio continua sendo, né, quetiapina, nas dosagens habituais que a gente faz, né, a quetiapina, geralmente na hipomania, eles preconizam até 900 miligramas, tá? O lítio, de 300 a 1.200 miligramas, divalproato de sódio, azenapina, paliperidona, preconiza-se acima de 6 miligramas dia, risperidona, quetiapina, daí essas monoterapias, né? E as politerapias, quetiapina mais lítio ou divalproato, aripiprazol mais lítio ou divalproato, e a risperidona mais lítio ou divalproato, e a azenapina mais lítio ou divalproato, né? Como segunda linha, então vem agora a olanzapina, né, teve uma mudança em relação ao CAMAT 2013, a olanzapina vem como segunda linha, carbamazepina, olanzapina mais lítio ou divalproato, lítio mais divalproato somente, ziprasidona, o haloperidol, e a ICT vem para a segunda linha. Agentes não recomendados, gabapentina, topiramato, lamotrigina, ômega 3 e allopurinol, não são indicados na mania, no episódio de mania aguda. Em relação, então, à farmacoterapia na depressão bipolar, primeira linha, a quetiapina continua, né, na sua monoterapia para depressão, a lurasidona veio acompanhada do lítio mais o divalproato, então, somente ela, sozinha, também é preconizada como primeira linha. O lítio em monoterapia e a lamotrigina em monoterapia, ela continua em primeira linha em relação à depressão bipolar. Lembrando que, para a prevenção de recaída de mania e hipomania, a lamotrigina não é tão eficaz, porém, na depressão, ela continua tendo sua eficácia. Já na segunda linha, vem o divalproato, inibidores seletivos de captação de serotonina, como, por exemplo, a venlafaxina e a sertralina, que são citados, tá? Ou a bupropiona, sempre adjuvantes, associados a um estabilizador de humor. A ECT, a olanzapina mais a fluoxetina,
e a cariprazina. E em relação à farmacoterapia na manutenção da depressão, que não diferencia muito da manutenção da mania, né, vem o lítio na primeira linha, quetiapina, divalproato, lamotrigina, azenapina, quetiapina mais lítio divalproato, aripiprazol mais lítio divalproato e o aripiprazol. E de segunda linha, olanzapina, risperidona, carbamazepina, paliperidona, também acima de 6 miligramas, orazidona mais lítio divalproato, ciprazidona e lítio mais divalproato. Em relação ao tratamento, é específico para o paciente bipolar com óbito ou dependência de álcool. O divalproato mais o lítio é o único tratamento que atende aos critérios de um nível de evidência 2, né? Então, a associação desses para um usuário, né, um dependente de álcool, é a melhor escolha, né, com nível de estudo de evidência 2. Uma redução significativa, resultou, então, numa redução significativa no número de bebidas por dia de consumo, também uma redução, né, comparado com um grupo que somente utilizava o lítio. O lítio, ele deve, apesar de ser eficaz, tanto para o bipolar como o bipolar dependente de álcool, ele deve ser utilizado com muita cautela, né, inclusive, principalmente nos dependentes de bebida alcoólica, devido ao alto potencial de desequilíbrio eletrolítico, né, então, por isso, pedir-se sempre a função renal dos pacientes, que eu vou falar mais para frente um pouquinho, e tomar cuidado com os anticonvulsivantes, né, garantindo sempre testes de função hepática, nível de lipase antes mesmo de iniciar o tratamento, principalmente nos dependentes de álcool. E agentes para transtorno do uso de álcool primário também pode ter benefícios no bipolar, né, o nível de evidência é menor do que o lítio divalproato, mas tem o disulfiram com nível de evidência 3, naltrexona também com nível 3, e gabapentina com nível 4. A quetiapina não foi recomendada para o tratamento de transtorno de uso de álcool como óbito por falta de eficácia, né? Nenhuma recomendação específica é dada em relação ao comprosato no momento. O aripiprazol em monoterapia tem nível 4 de evidência para diminuir o desejo de álcool, mas não o consumo. Então, somente o desejo. E nível 4 de evidência também para diminuir o uso de cocaína em usuário de múltiplas substâncias. O tratamento do bipolar como óbito com uso de cannabis, né? Então, ele tem que ter o transtorno de uso de cannabis, né, o diagnóstico. Mais ou menos 20% desses pacientes vão usar um momento de suas vidas, né, bipolar, mais ou menos 20% desses pacientes com bipolar vão usar cannabis em algum momento da sua vida, né. Há pesquisas limitadas sobre opções de tratamento, relatando o lítio e ou o divalproato tem nível de evidência 3. Então, em monoterapias, o lítio ou o divalproato tem um nível de evidência 3, né, não teve nenhuma substância com nível de evidência 2. A quetiapina não proporciona nenhum benefício em termos tanto de sintomas de humor, ansiedade, no bipolar, como óbito com transtorno de uso de substâncias e TAC. Em relação ao tratamento de bipolar, mais uso de cocaína, né? O lítio ou divalproato monoterapia ou em combinação provaram ser útil em pequenos estudos. A quetiapina em monoterapia ou em combinação mostra evidência de eficácia nível 3, tanto com uso de cocaína, anfetamina e metanfetamina. A risperidona foi estudada isoladamente como agente de adição para cocaína, né, e para transtornos de metanfetamina com nível 3 de evidência também. Então, quetiapina, risperidona com nível 3, lítio ou divalproato, em monoterapia ou associação, nível 2. A lamotrigina foi estudada em um RCT de 10 semanas, entre o grupo de lamotrigina versus placebo. E, embora os resultados tenham sido negativos, né, a priori, nos exames de urina que eles usaram como rastreamento, eles notaram que foram positivos no resultado secundário, comparando a quantidade
dólares gastos por semana na compra de cocaína, né? Então, no final, eles consideraram como nível 2 de evidência, né, do estudo, devido a esse resultado secundário, tá? Então, para cocaína, lítio de valproato, quetiapina, risperidona e lamotrigina. Em relação ao tratamento do bipolar e uso de opioides, né, a metadona tem sido ainda a maior evidência de eficácia, né, tanto no transtorno bipolar comórbido e transtorno de uso de opioides, o que a gente já usa somente no transtorno de opioides, né, com nível 3 de eficácia. A terapia adjuvante de olazapina foi eficaz na redução dos sintomas maníacos desses pacientes também usuários de opioides e nas medidas de uso de substâncias, como redução da fissura em pacientes hospitalizados. Então, apresentou nível 2 de eficácia. Então, agora pensando em exames, né, numa avaliação inicial e depois no segmento periódico de manutenção para esse paciente com transtorno bipolar que vai fazer uso desses estabilizadores de humor ou antipsicóticos atípicos, né. Pedir, então, um hemograma completo e contagem de plaquetas, glicemia de jejum, perfil lipídico, né, incluindo triglicérides, VLDL, LDL, HDL e colesterol total, eletrólitos, principalmente se for introduzido lítio, litemia, não se esquecer da litemia após, em média, 6 dias após a introdução do lítio, e pelo menos de 10 a 12 horas sem ter usado o lítio, né, para coletar o exame. Enzimas hepáticas, principalmente nos anticonvulsivantes e os antipsicóticos. Então, as enzimas hepáticas, incluindo gama-GT, bilirrubinas, tempo de protrombina e tempo parcial de tromboplastina, né? Então, a função hepática completa. Ritmo de filtração glomerular, urinálise, exame toxicológico de urina. Creatinina, clearance de creatinina de 24 horas, caso ele já tenha histórico de insuficiência renal, né? Nesses casos, há uma contraindicação relativa de introdução do lítio. TSH, também por conta do lítio, né, que pode ocorrer alteração. Eletrocardiograma em caso de o paciente ter mais de 40 anos ou alguma outra indicação. Procalcitonin sérica, principalmente com o uso dos antipsicóticos atípicos, teste de gravidez relevante, né, e controlar a ANC, devido à alta taxa de disfunções metabólicas, né, síndrome metabólica. Então, o tratamento do transtorno bipolar, ele vai ser, então, em várias etapas. O farmacológico, associado ao psicoterápico, é muito importante esse paciente fazer psicoterapia. A principal técnica preconizada é o TCC, né? Psicoeducação e orientação familiar são extremamente importantes também. E mais habilitação funcional, né? Uma reabilitação cognitiva, mudança de estilo de vida, estimulando a atividade física, né? Que vai ajudar tanto no tratamento do transtorno bipolar como de uso de substâncias. E sempre visando, né, uma motivação para mudança, uma mudança de estilo de vida livre das substâncias e mais compatível com a eutimia, né, estimulando a ter esse período de eutimia. Então, como conclusões, né, o transtorno bipolar é uma doença recorrente, incapacitante, no qual o tratamento farmacológico tem papel fundamental nas fases agudas e manutenção. Os pacientes, eles costumam responder apenas parcialmente aos tratamentos farmacológicos propostos nas diretrizes internacionais, né? Então, tem uma taxa de recidiva muito grande. Sintomas subsindrômicos e altas taxas de recorrência estão associados a altos prejuízos sociais, ocupacionais e maiores taxas de mortalidade e suicídio. É uma das doenças psiquiátricas que mais afasta do trabalho, né? E aumento desse risco de suicídio. Então, e com o uso de substâncias vê-se maior aumento ainda dessas taxas, né? Então, tem-se que tomar atenção a esse fator. E a importância também dos tratamentos não farmacológicos adjuntos, né? Aumentando as taxas de remissão, melhorando o funcionamento, otimizando a cognição e diminuindo a mortalidade prematura.
né? Então, sempre estimular a psicoeducação, psicoterapia, reabilitação e mudança de estilo de vida. A comorbidade com transtorno de uso de substância afeta, então, não só o curso do bipolar, mas o prognóstico, aumentando sintomas resistentes ao tratamento, aumentando as taxas de mania, mista ou disfórica, maior taxa de ciclagem rápida, maior gravidade de sintomas de mania e depressão, além do aumento de agressividade, impulsividade do comportamento suicida. Os pacientes têm maior chance de sofrerem recaída, também devido ao bipolar, uma recaída do transtorno de uso de substâncias, né, por apresentarem algum transtorno psiquiátrico comórbido. De outra parte, também a ocorrência do transtorno de uso de substância aumenta a cronicidade do bipolar, a incapacidade e a mortalidade. Então, tem um dano tanto cerebral quanto sistêmico, né? O transtorno bipolar por si só, e principalmente a associação dele com o transtorno de uso de substâncias. Então, é isso. As referências estão aqui, que eu utilizei, né? Não tem muitos estudos sobre isso, ainda é uma área com uma escassez de dados, tá? Mas acho que é uma área que está bastante estimulada, cada vez com aumento de incidência, né? E no SARAD a gente vê bastante isso também. Então é isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição aqui para responder. Muito obrigado, viu, Poliana? Excelente aula. Obrigado mesmo. Acrescentou bastante. Se alguém tiver alguma dúvida, Ficou um pouquinho repetitivo em algumas partes, até por conta disso, né? Para priorizar e estimular a sucessão das substâncias com esse aumento de dano cerebral, né? Que acontece. Não, mas perfeito. Acho que ficou excelente. Principalmente para quem não é psiquiatra, bastante didático. Sim. Como nós não temos um grupo muito grande de pessoas, né? Se a pessoa que tiver pergunta, eu sugiro que possa abrir o microfone e dirigir a pergunta para a doutora Poliana, né, Poliana? Sem nenhum problema. Sim. Bom, acho que não tem nenhuma dúvida, nenhuma questão. Eu acho que o pessoal foi bem esclarecedor. Sim. Poliana, obrigado, viu? Obrigado mesmo. O pessoal do TGA, Rosana, Vitor também, obrigado. E vou deixar já o convite para o dia 1º para a aula do professor Fernando, Dr. Fernando, sobre TDAH. Tá bom? Então, obrigado por todo mundo. Poliana, obrigado mais uma vez, excelente. Eu que agradeço a todos, obrigada. Rosana Nós também. Agradecemos muito, doutor Carlos, Poliana, aos participantes, né, e nos colocamos à inteira disposição de vocês sempre que precisarem. Boa noite a todos. Obrigado, gente, também. Boa noite, pessoal. Boa noite.